Olá, amigos! É com grande alegria que eu me conecto ao coração de vocês hoje, através dessa doutrina tão inspiradora, tão linda, que nos ilumina, que nos acolhe, que nos revela. Através dela, eu venho pedir a Jesus que nos envolva em suas messes, em suas luzes de amor, de fraternidade, para que nós possamos ser fortalecidos através desses estudos e possamos vencer a nós mesmos e agirmos no nosso cotidiano com todas aquelas pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor e que precisam de nós, do nosso amor, da nossa compreensão e da nossa paciência. Eu sei que eu sou uma aprendiz ainda muito limitada, mas é tão importante quando a gente divide o pouco que a gente está aprendendo. A espiritualidade maior entra em festa com essa nossa atitude. Eles nos aplaudem quando nos dispomos a estudar a religião deles, a religião nossa. Então, os meus estudos hoje estão pautados ainda no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E o item é o 8, é um item pequeno que o Espírito da Verdade vem nos falar, mas de uma grande profundidade. Então, vejamos aqui o que ele coloca. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Então, aqui já na primeira frase desse parágrafo, ele vem nos dizer que nós somos aqui dois grupos. Nós somos os grupos dos humildes, né? Aqueles que já estão carentes, já são desapegados das coisas, que já têm uns sonhos mais simples, que já são pessoas que já têm um olhar um pouco mais avantajado para o plano espiritual. E o segundo grupo, o grupo dos aflitos que pedem ajuda, né? Então este grupo, ele já percebe a importância da presença de Deus na nossa vida, do tanto que nós precisamos dele para caminharmos, né? Para poder nos enxergarmos. Mas ainda nós estamos naquele ato de pedir a força, né? Então a gente pede ajuda, a gente pede força. Os humildes já pedem consolo. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Então, independente de qual grupo nós fazemos parte ou temos que alcançar, temos que trabalhar para almejar, né, chegar neste patamar, que a nossa subida para Deus é como se fosse uma escadaria, a gente vai subindo degrau por degrau, é um passo de cada vez. E ele nos deixa aqui duas palavras, que são duas virtudes que nós precisamos conquistar, que nós precisamos fortalecer em nós para essa nossa ascensão. Né? São duas palavras que estão ao lado de cada lágrima. Então, são ações que nós temos que buscar para nós, que é o devotamento e a abnegação. E ele diz mais, que são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo, dizendo ainda que a sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. E ele continua: possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, o devotamento e a abnegação, elas não são sinônimos, são duas palavras distintas e que uma emerge da outra, né? Então, o devotamento
vou colocar aqui um exemplo, talvez não seja o melhor deles, mas um exemplo para a gente poder definir um pouco a diferença dessas duas palavras, que não está em significado, mas está em grau, né? Então, em grau qualitativo, né? Então, por exemplo, eu me proponho a confeccionar roupas para recém-nascidos. Então, todo o tempo que eu tenho, eu corro e vou confeccionar essas roupinhas e levo nos lugares que são aptos a distribuí-las. Eu não deixo de fazer as minhas obrigações do dia a dia, né? E confecciono essas roupas. Isso é estar abnegado. Desculpa. Isso é estar devotado. Então eu tenho essa devoção. Todo o momento que eu tenho, eu me dedico a essas roupinhas. Abnegar já é um grau, abnegar já emerge de devotar. Porque abnegar é o eu esquecer de mim e ir à prática. Além de fazer essas roupinhas, é eu ir para ajudar a olhar, a cuidar das crianças que necessitam. É eu sair do meu comodismo, é eu levantar do meu sofá e ir para a prática, né? É uma prática de junto ao próximo, é olhar ao próximo, é se doar ao próximo. Não que fazendo as roupas eu não esteja me doando, mas é isso que eu disse, a diferença delas é de grau, entendeu? A abnegação, ela está superior ainda ao devotamento, né? Então, ser devotado é ser sim compromissado, a gente já subiu um degrau, a gente já não está mais no plano térreo, né? Nós já estamos num degrau acima, mas só que abnegar ainda é um outro degrau que nós temos que buscar em nós. E são virtudes que nós temos que construir. E construir nós precisamos através dos nossos estudos, através também da nossa dedicação aos nossos estudos. Então, para encerrar esse momento de reflexão e de troca de saberes, eu questiono vocês e a mim mesma quando eu terminei de estudar, de ler, de escrever sobre este item do Evangelho. O quanto eu andei na estrada da minha devoção. A que distância eu estou para conquistar essa virtude 100% e surgir na minha frente esse novo desafio, que além de ser um ser devotado, que eu seja também uma filha de Deus abnegada. Muito obrigada. Desejo a todos vocês muita paz e muita luz. Que assim seja.